E aí galera, aqui é Kenny Mira do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Baki pra mais um Kenny Responde. Me fizeram algumas perguntas aí, selecionei mais outra e aqui a gente vai responder novamente. Mas antes de entrar no assunto em si, falar do que perguntaram, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, possível chance de nova temporada, de impressões e até mesmo outras perguntas com o universo de Baki. Então tem bastante coisa interessante aí que vocês podem estar vendo, tá certo? Com relação a isso. Então pesquisa aí Kenny Responde e você vai ver muita coisa legal com relação a Baki. Mas enfim, deixando de enrolar, deixando dessa introdução toda aqui, vamos à pergunta do inscrito. A pergunta foi o seguinte: ele perguntou por que Yujiro não tem cicatrizes, assim como o Baki e o Jack. Pode parecer uma pergunta besta e meio idiota, mas o fato é que tem uma explicação interessante para isso, e isso até mesmo mostra um pouco mais sobre a fisiologia do Yujiro em si. Para quem não sabe, pessoal, o Yujiro não é inatingível, tá? Ele não é um deus, ele não é uma divindade, ele não é um Superman da vida, ele tá muito abaixo disso, por sinal. Por que eu tô dizendo isso? Porque sim, o Yujiro chegou num ponto de ser tão endeusado que, para você ter ideia, até então muitas pessoas usam ele como um símbolo do homem alfa, do melhor homem, de como ser homem, que é um eu, por exemplo. Ele, no caso, é um cara que é, podemos dizer, bissexual. Ele vê todo mundo como mulher e acaba até mesmo ficando com homens, forçando eles a isso. Então não dá para endeusar tanto assim como símbolo da masculinidade, ou até mesmo ficar endeusando ele como aquele que é o mais forte e não tem falhas. Ele tem muitas falhas. E ao longo da história, por que eu tô falando disso? Ao longo da história, ele foi muito detonado. E a gente só repara isso depois que a gente analisa direitinho. E onde eu vou chegar com isso? Grappler Baki. Um Grappler Baki, nos 70 primeiros capítulos, a gente tem um momento onde o Baki está com seus 17 anos já, e o Yujiro aparece e luta com Doppo. E Doppo nessa época estava no seu auge, né? Ele tinha os dois olhos e podia até usar as técnicas secretas da família real. E aí, com essa técnica milenar, que pelo que eu lembro nunca mais foi usada, tá certo? Simplesmente o que a gente tem é ele conseguindo sobrepujar Yujiro. Inclusive o Yujiro é ferido por ele várias e várias vezes, e muitos ferimentos por ele. O Yujiro fica até mesmo chocado com o que está acontecendo, porque nunca imaginou que alguém poderia meter um pau nele, botar para lascar nele. E depois a gente vê, né, que ele ativa Demon Back e aí acaba virando o jogo. Mas sim, o Yujiro já foi ferido aí desde o início da série, não é algo inatingível. Então a gente sabe que é possível chegar no Yujiro desde quando foi criada a série lá em 1992. Para ir mais para frente, né, avançando mais na história, a gente acaba vendo que sim, em New Grappler Baki a gente vê novamente isso acontecer. E o Yujiro sendo ferido novamente no segundo mangá, onde a gente vê que o Yujiro ali contra, no caso, o Kaku Kaiô, foi novamente ferido. Inclusive ele ficou todo cheio de cortes, né? Teve vários cortes nele e tal. Ele teve ali problemas, teve sangue saindo dele. Então não é impossível. E ele foi ferido novamente. Depois a gente vê mais outro ferimento, como por exemplo, quando chegamos em Bakihama. Outro exemplo interessante para se dar aqui, que é quando o Yujiro luta com o Baki, e também a gente vê que ele sim fica ferido, sai sangue do rosto dele, ele bota sangue para fora, no nariz dele sangra, tudo. Ele tem ali os hematomas, então ele também é ferido nessa situação. Inclusive, mais pra frente a gente vê que o Yujiro também é ferido com relação a Hanayama. Hanayama dá um socão nele e esse socão faz sangrar seu nariz fere. E no final das contas, o que a gente tem para finaleira em si de ferimento de Yujiro foi contra, no caso, o Miyamoto Musashi, que cortou o seu pescoço com a katana e também com as mãos nuas chegou a cortar suas pernas ali, cortar seus cabelos, e até mesmo poderia ter cortado ele se ele tivesse vacilado. E o Yujiro estava levando na brincadeira, né? Enfim, sim, o Yujiro é alcançável, o Yujiro se fere, o Yujiro já se feriu muitas vezes. E por que eu falei sobre tudo isso? Porque sim, dava para Yujiro ter cicatrizes.
Mas uma coisa que você tem que entender sobre o Jiro, e o Jiro específico, é que o Jiro tem ali o gene na mais pureza e na mais força possível. O gene Rama ali tá no talo. Ele é no talo. Então pega Baki, pega Jack. Tanto o Baki como o Jack não tem isso no mais alto nível. Inclusive eles, quando são novos, né, e vão treinando exaustivamente, não tem a evolução, não acompanha como é com o Yujiro. Inclusive o Yujiro tem 10 mil aí de hormônios masculinos, né, de testosterona. A gente sabe que tem 10 vezes mais, então deve ser uns 10 mil que ele tem ali no seu corpo. Então, no caso, o próprio Yujiro tem uma capacidade de evolução corporal insana. Inclusive até mesmo a testosterona que ele tem extremamente avacalhada, que para o Jack chegar nesse nível ele tem uma bomba para isso, não fere ele como, por exemplo, fere o Grande Master, que ficou careca por causa disso. Então a gente acaba vendo aqui, com toda essa informação, que sim, o Yujiro de fato ele tem uma recuperação maior. A gente não vê o Yujiro ficar doente. Segundo o Baki, o Yujiro nunca ficou doente na vida. Então isso é um ponto. Claro, não quer dizer que o Yujiro seja imune. O Yujiro já foi desmaiado, já foi envenenado. Ele tem ali relação de toxicidade no corpo dele, afeta ele, mas em grande quantidade, cavalares. Então por conta disso, a gente sabe que o Yujiro sim tem certas imunidades até um certo nível a coisas. Não é uma gripinha que vai ferrar o Yujiro, tem que ser a gripe para ferrar o Yujiro. Tem que ser, por exemplo, um Covid da vida ferraria o Yujiro, dependendo da situação ali. Mas nem tanto, porque ele é forte pra caramba. Talvez o Covid nem fizesse efeito nele. Mas o fato é que sim, o Yujiro tem como se ferrar. Mas por que o Yujiro não tem cicatrizes? É por tudo isso que eu tô falando. O gene dele é muito bom, a regeneração do corpo dele é boa demais. A gente até mesmo vê que Baki regenera-se em pouquíssimo tempo. Claro, o mangá não deixa explícito pra gente quanto tempo Baki levou para ser recuperado de tal coisa. Nunca deixa explícito. Mas dá para entender que em muitos momentos ali é muito tempo, uma recuperação a longo prazo. Mas quando a gente tá falando de Baki, meu amigo Baki, ele simplesmente, quando lutou com o Yujiro, ele foi trucidado, velho. Ficou completamente destruído. O corpo dele foi completamente detonado. Todo o corpo foi detonado. Todas as vértebras, ossos, cartilagem, carne, músculo, tudo destruído. Hemorragia interna, os órgãos sangrando por dentro. E a gente vê que ele se recupera. O cara se recupera facilmente. Até mesmo de Neil Grappler Baki. Na verdade, Gripper Baki para Neil Gripper Baki, a gente tem pouquíssimo tempo que passa e o Baki já tava com o braço bom. Quebra o gesso com a própria força, tá nem aí. Então, a recuperação muscular, regeneração de pele do Yujiro é insanamente alta. Então, é porque ele não levou uma ferida muito grande? Não é a ferida em si. O problema é que ele tem uma regeneração muito melhor do que os demais humanos. Então, se ele tem uma regeneração melhor, é muito provável que ele não vai ter uma cicatriz. Independente da ferida, é muito difícil ter, porque a regeneração dele é mais rápida. Não fica tanto tempo aberta aquela exposição ali da ferida. Ela fecha muito mais rápido, é uma regeneração muito melhor. Agora, tem como ele ter uma cicatriz daqui pra frente? Sim, ele tem como ter uma cicatriz. Mas isso aí teria que ser uma ferida insanamente absurda. Teria que ser tão absurda que aí nenhum corpo que é extremamente rápido, extremamente potente, extremamente regenerativo, podemos dizer assim, pudesse dar conta. Teria que ser uma ferida muito, muito funda mesmo. Vale lembrar que sim, o caso de Yujiro não ter cicatriz não é os cortes, mas sim a sua regeneração, seu corpo que é muito bem nutrido, é muito bem saudável. Porque nós somos assim, tem gente que consegue uns cortezinhos de nada e fica com cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui no pulso que, meu Deus do céu, ela apareceu e foi um corte de nada. Agora teve cortes que eu tive que foi fundo, nem teve cicatriz. Isso vai depender muito da sua saúde, de como está seu organismo. E o organismo de Yujiro é insano pra caramba. É isso aí, espero ter respondido por que ele não tem cicatrizes de fato. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!